Vamos começar então com a nossa música, né? Tentando de novo aqui. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Som de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Som de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é nova vida. Eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém? Amém. Bom, irmãos, vocês que estão assistindo, a gente não conseguiu aí passar ao vivo, né? Pelo menos dessa vez. Quem sabe nas próximas a gente consegue. Nós então vamos começar a nossa célula, né? Nosso pequeno grupo. E primeiro a gente faz algumas perguntas, né? Para a gente poder conversar. Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi maravilhoso. Foi bom. Foi tranquilo. Tranquilo? Li bastante, mas foi tranquilo. Eu tive que viajar, né? Fui até São Paulo para resolver um problema de contabilidade lá. Foi um dia meio trabalhoso, mas também foi um dia abençoado. Eu estive lá com 2 pastores e nós passamos um tempo bem gostoso, né? E hoje o nosso bate-papo, né, ele vai girar em torno do texto lá de 1 Pedro. Então, se vocês quiserem abrir. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Começando lá no versículo 3. Pedro capítulo 1, Versículo 3. versículo Já 3. passou. Antes da gente fazer a leitura, né? Nós estamos vivendo esse tempo, né, de dificuldade e de pandemia, né? Que está aí acometendo os brasileiros, né, nesse momento. Está em todos os continentes e aqui no Brasil é uma epidemia local, né? E isso tem dificultado todas as coisas, né? Para que a gente trabalhe, para que a gente faça as coisas. Então essa dificuldade mostra, principalmente para nós aqui na nossa célula, né? Aqui nós temos 3 pessoas da terceira idade, né? Eu, a dona Odete e a dona G, né? E 2 pessoas que ainda não estão na terceira idade, a Leonice e o Richard, né? Então, para ir buscar as coisas no mercado, para pagar as coisas, para fazer as coisas, né? Tem sido vocês 2 que vão. Como é que está essa história? Aumentou seu trabalho ou não? Um pouco. Aumentou? Apesar que tá quase igual, né? Está quase igual, não tem muita diferença. Não, não mudou muito não. Tá. E o seu? Não. Você achou melhor vir trabalhar em casa? Achei. Gostaria que fosse sempre assim ou não? Sempre, talvez não, mas de vez em quando sim. Eu acho mais legal. Qual a maior dificuldade que você tem tido?
maior dificuldade, na verdade eu não digo dificuldade, a única coisa que a gente sente um pouco é que a gente se comunica menos com os colegas, né? Então a gente está em casa, a gente faz o trabalho que tem que fazer, mas a gente não fica conversando com os colegas do trabalho. Entendi. E você, Liz? Mais dificuldade, menos dificuldade, mais problemas, menos problemas? Nenhum. E a dona Alva? Tá do mesmo jeito. Ah, minha vida tá boa demais no trabalho. Só come, bebe, durma e descansa. Os outros que cuidam de mim, não posso reclamar, né? Para mim, né, tem sido uma grande luta esse negócio de a gente poder fazer os vídeos, né? E mandar, principalmente a gente estou fazendo videoaulas, né? Estou mandando videoaulas. Eu queria fazer um jeito de fazer uma videoconferência, mas é difícil de fazer essas coisas, né? As pessoas não têm programas, não tem como a gente conseguir fazer. Então nós vamos ler o texto aqui. A gente está sossegada. Graças a Deus. Então, tá bom. Mudou alguma coisa ou não? Não. Não? A Anice está deixando você ir no portão? Não, ela tava indo, eu tava chegando, ela falou, onde a senhora pensa que vai? Volta. Eu ia fazer calor e resolvi sair pro portão, ela ia chegando. Vamos lá então. Vai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, gente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria induzível e cheio de glória. Mais ou menos. obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Amém. Então, o nosso texto, né, o texto básico da ministração de ontem foi esse texto, né, que a gente leu. E a ideia é a gente trabalhar aqui, né, a gente conversar sobre o que isso significa para cada um de nós, né, o que isso tem trazido para a nossa vida, o que isso tem proposto para a nossa vida. Porque Pedro aqui, ele está falando justamente de uma situação difícil e que a gente precisa ter esperança, né? No que a gente tem tido esperança? Né? Qual é a nossa expectativa? Qual é a principal expectativa que nós temos nesses dias? O que você espera, Richard, por exemplo, você? Minha expectativa? Com relação a essa situação toda que nós estamos vivendo. Bom, minha expectativa hoje é que as coisas melhorem, mas a gente não sabe, né? Eu acho que essa é a expectativa de todo mundo. Que tudo volta ao normal. Minha esperança é que tudo volta ao normal, as pessoas sejam curadas e que esse fato, né, que está ocorrendo, que através disso tudo, muitas pessoas possam ser salvas, né? Venham a conhecer a Jesus. Eles se voltem para Jesus e busquem a presença dele, né? Essa é a ideia, é a esperança que a gente tem, né? Que muita gente que está longe dos caminhos do Senhor possa voltar. E a dona, Então, que as pessoas começam a crer mais em Deus, pedir mais misericórdia de Deus, isso aí é aprender. O pessoal do mundo aprender a dar valor nas coisas de Deus e não blasfemar contra Deus, que blasfemaram muito
principalmente nesse carnaval, eles blasfemaram muito das coisas de Deus. E Deus, na minha opinião, Deus está cobrando o que eles fizeram. E aí, dona G, e a senhora? A mesma coisa que ela falou. É a opinião dela, a opinião dela. Você tem orado mais ou menos nesses dias, bicho? Eu tenho orado mais. Você tem, assim, os motivos principais da oração? Você tem alguma coisa que você tem pedido, assim, ou não? Eu tenho pedido pela proteção da família, né? Contra o vírus, da família da minha namorada, da família da minha irmã, né? E é mais isso mesmo. Pedido para também esse surto aí passar. E é isso aí. E sim, você? Tenho orado mais também, pela igreja, pelas pastoras, né? Que a gente tem todo dia tem um programa de oração, todo dia de manhã a gente ora, né? E intercede pelo presidente da República, que está precisando de oração também, a gente tem orado bastante por ele. E por todos, né? A gente quer ver que todas as pessoas sejam curadas, né? Livres dessa enfermidade. E aí, dona Ana, você tem orado por quê? Então eu tenho orado por todos nós, para Deus ter misericórdia de todos nós e por nossos conhecidos, vizinhos, tenho orado muito para Deus ter misericórdia das pessoas que estão aí presas dentro de casa, muitos não têm nem o que comer, não tem dinheiro, não tem onde buscar, estou orando para Deus ter misericórdia desse povo e de nós também, da sabedoria para nós saber orar mais pelos outros. Pelo casamento do Richard, que Deus tenha misericórdia e faça tudo dar certo, em nome de Jesus, tudo, em nome de Jesus. Pela minha família, todos, netos, netas, filhos, genros, nora, por todos nós e por muitos que estão por mundo. Meus parentes, tenho parente em todo canto, Mato Grosso, no Paraguai, tudo quanto é lugar. No Acre, tudo quanto é lugar, tenho parente que ora por eles, que Deus tenha misericórdia e visite cada um deles. E aí, dona G, a senhora tem orado pelo quê? Os meus filhos, as minhas noras, meus netos, meus bisnetos. E para a turma que mora lá na chácara. Uma das coisas mais bacanas, assim, quando a gente tem assim, um problema sério, né? O que acontece com a gente? A gente tem a tendência de buscar a Deus um pouquinho mais, né? E a gente coloca nas nossas orações tudo o que nós queremos, né? Que aconteça, tudo que a gente gostaria que acontecesse. Então, uma das coisas para mim, por exemplo, eu tenho orado para que Deus dê sabedoria para que esses homens de ciência consigam descobrir, né? Uma vacina, consiga o remédio realmente funcione para salvar a vida, né? Porque o grande problema é que a pessoa pega a enfermidade e vai para o leito e fica lá e tem que ser entubado, né? Então, se descobrir um remédio que evite esse processo, que quebra esse processo, seria uma coisa interessante e a gente não teria mais tantos problemas, né? Então, eu tenho orado por isso, tenho orado por muitos irmãos, né? Por muitas igrejas que a gente conhece, que a gente tem contato e buscado no Senhor isso e com certeza eu tenho orado mais do que eu estava orando antes dessa situação. Mas Pedro aqui nesse texto ele vai falar de uma condição, né, que a gente tem uma herança, a gente está caminhando nesse mundo, mas a gente não é deste mundo, né? A gente tem uma outra nação, né? É uma nação celestial. Então, todo aquele que está na igreja tem essa nação. Então, tem essa esperança. Né? Existe uma esperança na gente, né? Que no correr da situação, a gente, apesar de estar preocupado, ao mesmo tempo nós estamos confiantes. Né? Confiantes nas coisas que Deus sabe o que faz. Né? Uma das coisas que tem acontecido, tem muitas profecias saindo, e isso me preocupa, né? Quando tem muitas profecias saindo, né? Depois que aconteceu o problema, algumas antes de acontecer o problema, né? Dizendo que quem está fazendo isso é o próprio Deus. Né? Eu até creio que Deus permitiu que essas coisas acontecessem, porque o ser humano fez algo, né, que não deveria ter feito,
E aí esse algo que não deveria ter feito acabou atingindo a gente, né? Acabou atingindo a humanidade toda. Mas não é porque, eu não creio assim que Deus está castigando todo mundo porque as pessoas fez isso ou fez aquilo, né? Carnaval, com essas coisas ruins, sempre teve, né? A vida inteira teve. Nem todos os países que foram atingidos têm carnaval, né? E aí tem esse outro grande problema. Em muitos países foram atingidos sem ter o carnaval, né? Não é? E alguns deles pior do que nós, né? Alguns deles, pelo menos por enquanto, está pior do que nós. Então, assim, uma das preocupações que eu tenho são essas profecias. Eu acredito que o ser humano ultrapassou realmente um limite e ao ultrapassar esse limite, ele causou uma enfermidade que atingiu, porque nós vivemos num globo, estamos juntos. Se um faz uma coisa errada, atinge a maioria. Mas nós temos que saber, nós cremos ou não na proteção de Deus? Eu creio. Então, né? Uma das dificuldades que nós temos é que Pedro diz assim, que nós somos eleitos, né? Então, se a gente foi eleito por Deus, né? Deus nos escolheu. Tinha um monte de nome lá, esse aqui. E ao mesmo tempo, né? O que acontece? Se a gente crê que Deus salvou a nossa vida, que a gente nasceu de novo, então a gente precisa confiar que Deus tem o melhor para nós. Esse melhor pode ser viver ou morrer, né? Por quê? Porque a nossa vida não é aqui. Nós temos uma expectativa, uma vida futura. E é sobre isso que eu quero conversar, né? A expectativa de vocês da vida futura tem sido real para vocês ou não? E como isso tem sido na vida de vocês, assim, essa expectativa? Você pensa nisso durante os dias? Você pensa em estar no céu, estar com Deus? Você pensa em viver aqui sem se preocupar com as coisas que estão acontecendo de forma efetiva ou não? Como é que vocês têm pensado com relação à vida eterna? É uma pergunta difícil, né? Você pode reformular ela. A ideia é o seguinte, que eu estou perguntando é o seguinte, durante o tempo que você está vivendo aí, você está pensando que você, apesar de estar aqui, você é cidadão do céu? Você tem pensado nisso? Eu acredito que sim. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, e isso tem consolado você ou não? Tenho, porque sinceramente, eu não ando muito preocupada com nada dessas coisas, não. Eu penso assim, Deus está no controle de todas as coisas. Se acontecer, glória a Deus. Se não, glória a Deus, porque Ele nos protegeu. Mas a nossa esperança é o céu, né? Estar com Jesus um dia. Então, essa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui, somos apenas peregrinos, né? Fala, né, que nós somos peregrinos nessa terra. Então, eu creio que se a gente estiver aqui, porque a gente tem um chamado, Deus não nos levou. Se Ele nos levar, porque Ele nos chamou para a glória para estar com Ele. E aí, Richo? Mesma coisa, Dan. Mesma coisa dela. A resposta ficou difícil, né, dona? É interessante porque ao mesmo tempo que nós temos que ter essa expectativa de que nós estamos no reino, nós temos que lembrar que existem pessoas que não estão no reino, né? Então, para nós que temos essa certeza, o tempo que a gente vive ou deixa de viver, apesar de ser importante, não é aquilo que a gente fica o tempo todo pensando. Uma das preocupações que eu, pelo menos, tenho, é que eu tenho muitos familiares, muitos irmãos, muitos cunhados e cunhadas que precisam de salvação, não conhecem Jesus e estão vivendo nesse tempo presente. Então, nesse tempo presente, Deus me abençoou e tem me abençoado, né? Não porque eu tenho algo, porque eu sei que eu tenho Deus comigo. Então, nesse caminho, eu estou indo, estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, a minha maior preocupação é que essas pessoas, né, vizinhos que a gente tem, amigos que a gente tem, e que não têm Jesus nas suas vidas. Então, isso tem me preocupado, né? Porque em alcançar essas pessoas e que essas pessoas tenham essa experiência com Jesus,
e possam ter essa certeza da salvação. Porque uma das coisas importantes que Pedro fala aqui, nesse texto, é justamente sobre a atitude que nós devemos ter quando a gente está diante de uma situação difícil, né? Muitas pessoas se escabelam, né? Muitas pessoas têm dificuldades. Outras até se matam, já vou morrer mesmo, já vou me matar logo uma vez, né? Como a gente já ficou sabendo, né, de uma pessoa que matou, deu veneno para a mulher e para os filhos e se matou, porque ia morrer de fome. E morrer de fome. Então, Não morreu do vírus, mas morreu. E se a gente fica assistindo televisão, né, Tempo assistindo os todo. noticiários e vendo a internet, o que acontece conosco? A gente fica preocupado, né? Vocês lembram assim de notícia da internet, né? A notícia acusa um, acusa outro, assim, Sim. fala que um não fez e tal. Então, assim, a gente aqui está dizendo que nós temos que ter uma atitude de fé para aquilo que está acontecendo, crendo que Deus tem um propósito nisso, né? Crendo que Deus tem algo especial, e que mesmo nessa dificuldade, o que nós temos que fazer na dificuldade? Orar. Temos que orar. O que mais? Confiar em Deus. Confiar em Deus. O que mais? Orar por nós e pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos governadores, prefeito, presidente que estava presidente. E ajudar quem precisa, né? Quem estiver precisando. Eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, porque eu já passei muitas coisas na minha vida. Eu já passei por, acho que mais de 10 vezes por morte. Ver que eu era para morrer e eu estou aqui até hoje. Não sei que Deus ainda tem um propósito na minha vida, eu não sei o que é, mas eu me entrego nas mãos dele para ele me mostrar o que eu tenho ainda para cumprir. E a minha vida eu acho que já está completa. A hora que Deus quiser me levar, eu já estou simplesmente conformado. Preparado. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui do texto bíblico, está no versículo 10 aí desse mesmo capítulo 1, versículo 10. Você. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Tá bem? 11. Tá lá no... Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas e indicadas pelo Espírito Santo de Cristo, que nelas estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Amém. Então, assim, quando a gente percebe o que Pedro está dizendo, ele fala assim, ó, que apesar da gente estar vivendo numa dificuldade, né, nós precisamos fazer o quê? Precisamos estar confiantes naquilo que Deus nos deu, que Ele deu para cada um de nós. Ele deu para mim e para vocês, tá? Deixa eu tentar fazer uma outra pergunta bacana aqui, ó. Você acha que você... ou você sente que você precisa de perdão em alguma área da sua vida? Sim, eu acho que eu preciso. Pedir perdão para Deus em alguma área da sua vida? Não vai precisar falar qual é a área, só quero saber se... né? Não me recordo. Sim. Pedir perdão sempre eu já peço. Fez uma coisa errada, já pede perdão. Já sei que fiz a coisa errada. Já. Então, um dos momentos especiais quando a gente está passando numa crise, né, é justamente esse, né? A gente lembrar do que acontece com a nossa vida, do que aconteceu, analisar como é que está a nossa vida e pedir perdão. Porque uma das coisas importantes para a nossa salvação e para o nosso galardão
é se arrepender daquilo que a gente não deveria ter feito, né? Daquilo que a gente não deveria ter praticado, daquilo que a gente não deveria ter falado e acabamos falando. Então, uma das perspectivas no momento de dificuldade é fazer isso, né? É a gente lembrar dessas coisas e pedir perdão. O problema é se esse perdão é sincero ou não. E uma das dificuldades que a gente tem é de pedir perdão de forma sincera. Normalmente o nosso perdão a gente pede, mas com aquela perspectiva, se eu tiver a oportunidade eu faço de novo. E isso é complicado. Nós temos aí uma pessoa, né, que a gente conhece, que agora está lá com coma induzido, porque adquiriu o vírus. Na hora que você está lá no coma, não tem mais o que você pedir perdão, né? Mas enquanto você está nesse processo até chegar lá, tem. Então a gente precisa pensar na nossa vida no dia a dia, nesse momento. Hoje o vírus não está na minha vida, não está na vida do Nordeste, nem nenhum de nós aqui. Então a gente não foi contaminado, pelo menos ainda, né? Porque o vírus está por aí, né? Quem já pegou gripe aí? Todo mundo faz tempo. Então a gente pega a gripe com facilidade, né? E esse vírus não é diferente do vírus da gripe. Ele está por aí, uma hora vai chegar até a gente. A expectativa que eu tenho quando chega até nós, a cura já exista. Já Né? está preparado. Já ter, né? É claro que me dói saber que outros estão morrendo, né? Seria bom se conseguisse resolver o problema. Uma outra coisa que eu queria perguntar é: você tem consciência que Deus está realmente protegendo você no dia a dia? Você tem isso? Eu tenho certeza, porque se não fosse ele, eu não estava aqui, nem nós estávamos aqui mais. Porque um dos problemas que muitas pessoas têm é não ter essa certeza de que Deus está guardando, que tem a proteção do Senhor, né? A proteção em que sentido? Não é que o vírus mate ou deixe de matar, né? Não é que uma situação tire ou não a nossa vida. É a certeza dessa esperança de vida eterna que nós precisamos ter, que nós devemos ter em nossas vidas, né? E isso é muito importante, tá? Tem até um versículo na Bíblia, no Salmo, que fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, já fala aí que o Senhor nos livra. Amém. E isso é importante, né? Saber que Deus nos livra. Mas eu gosto mais, né, do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nem mesmo a morte, né? Quando o Salmo fala do vale, é sinal que a pessoa já morreu. Porque ele passou pelo vale da sombra da morte e já está do outro lado. Então eu acho interessante porque a ideia que é colocada para a gente é que nem a morte pode ou é uma coisa ruim para o cristão. A morte, ela continua sendo uma passagem muito boa para aquele que confia em Deus. E que nós temos essa situação, né? Então, qual é a nossa condição? Nesse momento, Deus está testando se a nossa fé é genuína ou não. Diz que nem a morte nos separará do amor de Deus, né? Nem a morte nos separará do amor. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Então, aqui é um teste para nós se a nossa fé é genuína ou não. O quanto nós confiamos em Deus para as coisas, né? Eu vejo uma grande dificuldade, né? O governo proibiu as igrejas de abrirem, né? E é a primeira vez que acontece uma pandemia no mundo e as igrejas são proibidas, né? Porque em todas as outras situações a igreja estava sempre aberta e as pessoas podiam receber cuidado, né, tratamento espiritual e tal. Eu vejo que essa ação, apesar de ser essencial no governo, ela vai na contramão, né, da nossa fé. Se a gente pegar em todos os períodos de pandemia da história, em todos os momentos, foram momentos de grande crescimento da igreja, porque quem não tinha medo de morrer eram os cristãos.
e eles estavam com as portas abertas para receber e orar pelas pessoas, né? Isso não significava que eles não iam morrer. Muitos morreram por causa das enfermidades, mas eles tinham todo o cuidado de orar pelas pessoas, arriscando a própria vida por amor. E o que aconteceu agora foi ceifado do cristão a possibilidade de fazer isso, né? Então isso é muito ruim. Eles separaram até as famílias, né? Porque Até as você famílias. tem seus filhos casados e você não pode estar junto. Porque eles estão lá na casa deles e a gente está aqui. Nem os catolicismos podem abrir as portas, ninguém. Não, tá bom. Ele falou assim, Todas as você vezes. que tem um netinho, não vá levar o netinho para Não abraçar abrace. o vovô, Não, um abraço a avó. porque é melhor vocês ficarem cada um em suas casas e não se verem por um tempo. E aí a grande preocupação que eu, pelo menos, né, tenho, né, o que passa assim pela minha cabeça é justamente essa situação. Nós não podemos cuidar dos nossos. Nós não podemos cuidar das pessoas que nós amamos. E isso é terrível. Porque se a pessoa for infectada, ela vai morrer sem os cuidados, sem o amor da família. Né? Então, isso para mim é muito difícil nesse momento, né? De situação. Porque eu, por exemplo, a gente tem uma netinha, né? E eu sinto saudade, né? Eu estou há 2 semanas já, praticamente, sem ver a minha neta. Então, isso para mim é pesadíssimo. Eu não vejo isso como uma coisa boa, eu vejo isso como uma coisa ruim, né? Por mais que a enfermidade pudesse causar algum mal, o pior mal já está acontecendo. Né? Que é separar, né, as famílias. E eu vejo que o inimigo se aproveitou dessa situação, né? E por mais que se tentasse mudar isso, a sociedade não permitiu, né, que a igreja pudesse abrir, pudesse receber as pessoas, orar pelas pessoas, estar na vida das pessoas, que as famílias que deveriam estar juntas, até ouvi uma coisa, né, um vídeo não, um panfleto, né, que o pessoal disse, e falou assim, ó, você vê como que é o comunismo, você está vivendo o comunismo agora, você não pode ir para onde você quer, você não pode estar com a sua família, você não pode estar na igreja, você não pode sair de casa, você vai ter que comer o que tiver. Então, basicamente, todas as nossas liberdades foram ceifadas por causa de uma enfermidade. Então, nós perdemos tudo aquilo que fazia com que a nossa vida fosse algo bacana. Perdemos isso. Foi eliminado de nós. Então, por isso aqui o confiar em Deus. Né? Nós precisamos confiar que Deus tem um propósito mesmo nessa situação. Porque a nossa fé, ela está sendo provada e ela vale mais do que ouro. Confiar em Deus agora é o essencial. E confiar em Deus que Deus não vai fazer, né? Não vai permitir, né, que aconteça isso nas nossas famílias. Eu sei que muitos estão acontecendo. Né? Eu estou vendo, né, eu estava hoje lá conversando com um pastor, né, o Júlio, e ele está com uma filha na Itália. Então, é difícil. A filha está lá e tem gasto, tem dinheiro, tem um monte de coisa. E ele está com saudade, né? Afinal de contas, a filha está para lá. E agora, como é que faz? Ela foi lá para fazer residência, agora tinha terminado, ia receber os papéis e iam voltar para o Brasil. E não pode voltar para o Brasil até que se resolva essa situação. Então, o que eu vejo? Nós precisamos ver isso. O Pedro ele tá trabalhando para nós nesse sentido. A nossa fé agora está sendo provada pelo fogo. Confiarmos em Deus, confiarmos nas coisas de Deus é algo bastante difícil nesse momento. Então, eu vejo tudo isso com preocupação. Para mim, eu gostaria de estar lá com os meus familiares, a gente está todo junto, eu gostaria de botar todo mundo aqui dentro de casa, né? E a gente ficar junto, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque existe uma lei, né? E é claro que é muito complicado. Hoje a gente viu um vídeo na internet onde as autoridades foram até numa igreja católica que estava fazendo uma missa, mas estava com 5 pessoas fazendo online, estavam gravando,
e de repente, simplesmente entraram lá dentro e falaram que eles não podiam fazer a missa com 5 pessoas. Então a gente percebe o quê? Que isso é uma perseguição do inimigo, porque nesses momentos de dificuldade é que a igreja cresce. Porque é nesse momento que os irmãos oram pelas pessoas, que os irmãos cuidam das pessoas, que os irmãos sabem que alguém está enfermo e mesmo com risco da própria vida, vai até lá e cuida das pessoas. Então o que não se quer hoje é justamente isso, né? Que as pessoas cuidem umas das outras. Então isso é muito difícil, muito pesado, né? Muito dolorido para o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Terminamos aqui a nossa célula, né? Já agora nós vamos para a nossa musiquinha de novo. Vamos ver se eu consigo colocar outra vez. Depois nós vamos orar. Nossa. Dói, né, dona Alma? Dói. Não é fácil não. Vamos lá para a nossa musiquinha de novo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Estou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Estou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é nova vida. Eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos orar. Vamos orar? Hoje a gente vai orar, mas eu queria assim, que a gente ficasse aqui e deixasse aberto. Deixasse aberto, né? Nós temos muitos motivos de oração, mas assim, o primeiro deles é para aqueles que estão enfermos, né, que estão precisando de oração. Gostaria que a Alice fizesse essa oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Amém. Queremos agora, Senhor, interceder, Senhor, por todos que estão enfermos, ó Pai. Visita, Senhor, o Geraldo, Senhor, que está ali em coma, induzido, Pai. Amém. Tem misericórdia daquela vida, Senhor. Sim, Senhor. Faz um milagre, Senhor, que todos possam ver que o Senhor é Deus ali naquele lugar. Onde quer que ele esteja, Senhor, naquele hospital, Senhor. Envia o teu anjo, Senhor, e toca naquela vida, Pai. Pai, abençoa a família dele também, Senhor. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre a família, Senhor, do seu Geraldo, Pai. Derrama o teu poder e a tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todos os que estão enfermos, Senhor, aqueles que são da nossa célula, a Patrícia, visita a casa da Patrícia, o Lienai. Pai amado, visita, Senhor, os filhos dela também, que haja cura, Senhor, em nome
nome de Jesus. Pai, visita também a casa da dona Joana, do seu Sebastião, Senhor. Pai, que ele possa se recuperar, Senhor, ser restaurado, Senhor, por completo, Pai. Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Terminamos a nossa célula.